E aí, Ninja, beleza? Então, agora a gente vai fazer a programação aqui do nosso game de futebol com campo minado. Mas antes, roda aí a nossa vinheta. Vamos começar programando o que é mais simples. Nesse caso aqui, os personagens mais simples serão o Kodo, né, que é o nosso player, e também o nosso goleiro. E depois a gente duplica e já coloca para o campo aqui de quem vai jogar junto com a gente, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou programar o nosso goleiro, que ele é bem simples. A gente só vai fazer o seguinte. Aqui no quando, você pode vir aqui e colocar always, sempre. Mas se você não quiser, não precisa colocar e vem direto no faz. E coloca o seguinte, ó. Ele vai se mover pelo caminho. Só isso, a gente só vai falar isso. Como o caminho é infinito, ou seja, é um vértice, ou seja, essa bolinha aqui, o vértice, é um conectado com o outro, ele vai ficar fazendo esse movimento o tempo todo. Então, vou dar só um teste aqui para vocês verem, ó. Então, ele faz aí o percurso o tempo todo e ele vai ficar defendendo ali, tá? Se você quiser ajustar aqui melhor, você pode. E agora vamos para o nosso Kodo. A programação dele é essa aqui, a gente já fez isso em outras aulas, então eu só vou mostrar aqui para vocês. E é basicamente isso, tá? E aí agora aqui a gente vai duplicar. Então eu vou clicar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V para o outro lado. Vou vir aqui, ó, e vou mudar para vermelhinho e vou girar ele, tá? Então vou rodar ele aqui para ele ficar olhando para esse lado aqui, igual o outro Kodo. Vou colocar ele um pouquinho mais para cá. E agora a gente duplica aqui também o nosso goleiro. Então, vou duplicar ele bem aqui. E vou mudar ele para vermelho também. E, mesma coisa, só vou rodar. Rodei ele aqui. Posiciono. E aí, tá prontinho aqui essa parte. Agora, a gente vai para a parte de programação aqui da nossa boia e da nossa bola, tá? Elas são aqui as partes principais pra gente, beleza? Vou clicar aqui com o botão direito, programar, e a gente vai fazer o seguinte. Assim que o jogo começar, a bola, como ela é criável, ela desaparece. Então, a gente tem que fazer, assim que quando o jogo começar, criar uma bola para começar o jogo, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer com que ela crie. Então, eu não vou clicar aqui no quando, eu vou clicar aqui no faz. Actions, Create, Creables, ou seja, os objetos que são criáveis, né, que a gente marcou como criável, que só tem a bola. E vou falar que vai criar uma única vez, tá? Então, ela vai criar essa bola para mim aqui uma única vez, assim que o jogo começar. E logo depois a gente vai fazer agora a configuração para marcação do gol e também da criação aqui das outras bolas. Mas para marcação do gol, primeiro a gente tem que fazer o seguinte. A lógica, né? A lógica vai ser assim, ó. Se a bola encostar nessa barrinha aqui vermelha, então foi ponto, ou seja, foi gol do time azul. Se a bola bater na barra azul, foi gol do time vermelho. Para isso, a gente vai fazer uma lógica que detecte quando a bola encostar num chão, ou seja, num bloco que tenha essa determinada cor. Então, aqui agora, a próxima lógica que a gente vai fazer da nossa boia vai ser o seguinte. Assim que uma variável, a gente vai criar uma variável global, ou seja, vai ser uma variável, é uma memória, basicamente, que o computador armazena para guardar uma informação. E essa informação pode mudar, por isso que o nome é variável, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma global, ou seja, qualquer personagem vai poder utilizar essa variável, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, toda vez que essa variável, ou seja, esse valor que está armazenado lá dentro, é como se ela fosse um copinho. Tem um copinho e eu coloquei água ali. Essa água eu posso tirar ou posso colocar mais. Então, basicamente, a variável seria mais ou menos isso, tá? Então, toda vez que essa variável tiver o valor 1, ou seja, ela está guardando o número 1, eu vou criar uma bola nova. Mas, se ela for igual a 0, ou seja, está guardando o valor 0, eu não vou criar bola nenhuma. Então, ela só vai criar toda vez que for o número 1. Ou seja, basicamente é como se fosse assim.
É verdade que eu tô sem bola no campo? Sim, é verdade. Então, eu vou criar uma bola. Criou uma bola, aí eu já tô com uma bola no campo. Então, eu não vou criar mais nenhuma, tá? Porque toda vez que a gente fizer o gol, significa que a gente vai fazer a bola sumir e criar uma outra lá no meio do campo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou vir aqui, ó, quando... Vou vir aqui no score mais... E a gente vai vir aqui, ó, world scores. Ou seja, uma variável global. World, né, o mundo, o mapa aqui. Vou clicar aqui e eu vou selecionar, eu posso selecionar qualquer uma. Mas eu vou colocar essa daqui, que é B de bola, tá? Eu vou colocar o B. Coloquei aqui, ó, B. Então, toda vez que o B for igual, então a gente vai comparar se ela é igual ao quê? Vou vir aqui, pontos igual a 1. Toda vez que for igual a 1, eu vou criar uma bola. Então, a gente vai fazer essa mesma configuração aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui, Actions, Create. Vou criar aqui a minha bola. Beleza, criei a minha bola. Aí, agora, eu vou fazer com que o B volte para 0. Toda vez que o jogo começar, vai ser 0, tá? Então, eu vou vir aqui embaixo no Faz. Vou vir aqui, ó, Game. Vou vir aqui, ó, Set Score. Eu vou modificar set. Esse set na frente significa que eu estou modificando o meu score, minha pontuação, que é a minha variável aqui. Vou vir aqui em World, B. Então, eu vou mudar ela para quê? Pontos aqui e 0. Então, criou a bola, ela volta para 0, ou seja, é igual a 1, eu não tenho nenhuma bola no campo, então eu vou criar uma. Criei uma bola, agora eu já tenho, então eu mudo para 0 para eu não criar mais bola. Senão ele vai ficar criando um monte de bola toda hora, um montão de bola. Então, para isso não acontecer, ele criar só uma, a gente vai fazer isso. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Como a nossa boia, ela é um objeto que não vai fazer parte exatamente ali do jogo, ou seja, não vai ser controlado, não pode ser destruída, nem nada do tipo, a gente vai colocar aqui para contar o tempo, a programação, né, de contar o tempo dentro da programação da nossa boia, tá? Então, eu vou vir aqui, a gente já fez isso na outra aula também, é bem simples, mas a gente vai fazer aqui de novo. Então, aqui, ó, a cada 1 segundo, eu vou vir aqui e vou adicionar, ó, mais score. E eu coloquei aqui o meu tempo, lembra que no outro vídeo eu configurei com o amarelo, né, o tempo. Então, eu vou colocar aqui amarelo. Amarelo não, acho que eu usei preto, né? Eu vou colocar aqui, ó, preto. Então, aqui, ó, o meu ponto aqui na pontuação da cor preta, ela vai ganhar mais um pontinho. Então, ou seja, ela vai ganhar mais 1 segundo, tá? Então, aqui vai ser a contagem dos do nosso tempo. Bom, agora a gente vai fazer a verificação. Eu já coloquei aqui o tempo, então, assim que o tempo, então eu vou vir aqui, ó, assim que o meu tempo aqui chegar a 60, ou seja, passou 1 minuto, então, eu vou contar aqui, ó, 50 mais 10. Então, assim que chegar a 60 segundos, eu vou parar o jogo, né? Ou seja, acabou o tempo do jogo. Então, assim que chegar, a gente vai fazer o seguinte, eu não vou colocar nada aqui no Faz. Eu vou fazer mais uma verificação aqui embaixo. Então, eu vou verificar o seguinte. Vou verificar se a pontuação aqui do vermelhinho é maior, ou seja, esse aqui, ó, vou selecionar esse aqui, que a bolinha está em cima, ou seja, ela é maior do que alguma outra coisa. Que ela é maior do que a do azul. Então, eu vou vir aqui, o azul está aqui, ó. Se ela for maior do que o azul, significa que o time azul venceu. Então, eu vou vir aqui, win, e vou colocar aqui, ó, que quem ganhou foi o player 1. Ou eu posso colocar aqui, que foi o time azul, tá? Aí fica a seu critério, você que escolhe. Eu vou deixar aqui o azul, aqui eu coloquei errado, ó. Vermelho. Se o vermelho for maior do que o azul, vermelho que vence. E aqui embaixo eu vou só colar a linha, ó. E ela vai ficar aqui dentro também, tá? Tem que puxar. Então, aqui, ó, eu vou mudar para azul. Se o azul for maior do que o vermelho, quem ganha é o azul. Agora sim, tá? Então, fizemos isso aqui. Agora, se os dois forem iguais, então eu vou vir aqui, ó, vou colar de novo essa linha.
Se esse aqui for igual, então eu mudo aqui, ó, para igual. Se esse for igual a esse, ou seja, eles estão com a mesma pontuação, então nenhum dos dois aqui vai vencer. Eu só vou colocar win, ou seja, win para dizer que empatou, deu o mesmo resultado para os dois, tá? E por fim, a última parte aqui da programação da nossa boia vai ser tocar uma música aqui, um som. Então, eu vou vir aqui em quando, vou vir aqui always. Esse always vocês podem colocar ou não, ele é opcional. Vou vir aqui, actions, play, e vou colocar aqui, ó. Então, eu vou vir nessa opção, arena, e aqui você vai escolher qual que vai ser a que você vai colocar, tá? Eu vou colocar essa aqui, ó, D. E aí vai ficar tocando aqui um som como se estivesse num estádio de futebol mesmo, tá? Vou clicar aqui na minha bolinha, programar, e a gente vai fazer o seguinte. Sempre aqui, ó, que a bolinha encostar, né, na linha, vai ser gol. Então, a gente vai vir aqui em More e vai selecionar esta opção aqui, ó. Selecionei essa daqui, agora eu clico aqui do lado e vou selecionar esse aqui. Qual é o tipo de chão específico que ela vai encostar para aquilo ali acontecer? Então, já aparece aqui, ó, tá vendo? Embaixo. Eu vou selecionar o vermelhinho, vou fazer desse lado aqui primeiro. Então, só dá Enter aqui que ele já está selecionado, tá? Então, quando ele estiver on land aqui, ou seja, ele está sobre aquele tipo de terreno, então, o que vai acontecer? Eu vou marcar um ponto para o time adversário, ou seja, eu vou marcar um ponto para o azul. Então, eu vou vir aqui em Game, mais Score, azul, ele ganha um ponto, ou seja, ele fez um gol, tá? A gente vai vir aqui no Faz e vai fazer com que a nossa variável global, lembra dela? Então, eu vou modificar. Então, eu vou vir aqui no Set. Toda vez que a gente usar isso, é porque a gente quer modificar o valor. Por exemplo, se estava um valor 10, eu quero agora que seja 8, ou eu quero que seja um outro valor. Então, vou modificar. Então, vou modificar ela aqui, a nossa variável, e vou mudar ela aqui, ó, para o número 1. Ou seja, eu fiz o gol e eu quero, a bolinha vai sumir. Então, a gente precisa fazer ela sumir só no finalzinho aqui. Porque essa programação é da bola. Se a gente faz ela sumir, automaticamente toda essa programação some junto com ela. Então, primeiro a gente precisa falar que a nossa variável global aqui vai ser igual a 1 para poder criar uma outra bolinha. Então, eu vou clicar aqui para colocar um novo som. Então, eu vou colocar o play, vou vir aqui em Events, vou vir nessa opção aqui e vou colocar aqui, ó, som de good. Então, eu vou fazer um som como se estivesse ganhando um ponto, tá? Vou puxar também para cá e agora sim eu faço a minha bolinha desaparecer. Então, eu vou vir aqui nesta opção e eu coloco aqui Me, que é a própria bola, tá? Então, a gente só pode colocar para ela desaparecer no final, porque se a gente colocar logo de cara aqui na parte de cima, a programação toda vai sumir, então todo o resto nada vai funcionar, tá? Então, a gente precisa fazer isso. E agora aqui, como você faria para fazer a pontuação do outro time? Aqui quem está ganhando ponto é o azul, certo? Então, basicamente o outro time vai fazer a mesma coisa. Então, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer sozinho, tá? E aí deu uma pausa, você deu, né? Tentou fazer, conseguiu? Tenho certeza que você conseguiu. Então, aqui o gabarito disso é basicamente isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou copiar a linha, vou vir aqui no número 5, vou colar a linha aqui. E aqui é importante a gente mudar, né, para o vermelho, pontuação do vermelho. O resto aqui é igual. E aqui a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque como é um bloquinho diferente, a gente pode acabar deixando. Mas eu preciso vir aqui nele e modificar o tipo, que é o azul. Ou seja, quando ele encostar lá do outro lado no azul, quem ganha o ponto aqui é o vermelhinho. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora é fazer um teste aqui no nosso jogo. Então, eu vou dar um play. Então, a gente tem aqui no cantinho o nosso tempo rodando aqui, ó. Temos o time vermelho e o time azul, tá? Os nossos goleiros ali funcionando certinho. Temos aqui, ó, um cycle de um lado, um cycle do outro lado. Só que eu tô movendo aqui e eu esqueci de modificar
a tecla lá que movimenta os dois. Então, eu estou usando a mesma tecla para os dois. Então, a gente vai corrigir esse problema, caso aconteça com você, tá? Só vir aqui na programação e mudar aqui, ó, para as setinhas. Prontinho. Vamos dar play aqui novamente. Agora aqui esse move com as setinhas. E este aqui move com o WASD. Se você achar que o code está muito lento, você pode modificar aqui, tá? A velocidade dele nas configurações, que é o caso aqui que eu vou fazer. Ó, vou vir aqui, alterar definições, ó, a velocidade, eu vou colocar aqui o máximo e a mesma coisa pro adversário aqui, tá? Prontinho. E aí, por fim, vamos colocar as nossas minas. Lembra que eu falei que tinha umas minas aqui, né? Então, a gente vai colocar. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou pegar a mina. A mina é bem simples, na verdade, né? Vou vir aqui, dar um zoom, alterar a altura, deixar ela bem baixinha aqui. Eu vou deixar ela verdinha, para ficar como se ela tivesse camuflada aqui. E a programação dela vai ser simples também, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Quando ela colidir com um codo, só que aqui eu preciso falar a cor do codo, por quê? Se o azul colidir com ela, ele que vai perder ponto. Se o vermelho colidir, ele que vai perder ponto. Então, a gente precisa falar aqui, ó. O azul, vou colocar o azul primeiro. Quando aqui ele colidir com o azul, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o meu score, então eu vou subtrair, então a gente vai vir aqui no menos, ó. Ou subtrair do azul um pontinho. E logo em seguida a gente vai fazer a nossa mina explodir. A gente precisa falar aqui o Mi, tá? Que é ela mesma, porque senão quem vai explodir vai ser o codo. E aqui a gente puxa pro lado. Então, quando isso aqui acontecer, ele vai fazer isso e também vai fazer isso aqui, tá? Então, basicamente, essa programação. Agora, como você faria para fazer a mesma coisa, só que para o vermelho? E aí? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer aí, tá bom? Deu uma pausa? Muito bem, isso aí. Então, agora aqui a gente copia, ó, essa linha, cola aqui embaixo. E muda aqui, quando ele colidir com o codo vermelho, o vermelhinho vai perder um ponto. E agora é só multiplicar essa mina, mas antes de multiplicar é legal vocês fazerem um teste, tá? Então agora aqui eu só vou duplicar essa mina, então eu vou Ctrl C, vou colocar uma aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E prontinho, tá bom aqui. Eu coloquei duas aqui, ó, em cada lado. Beleza? Então, basicamente, o nosso jogo é esse. Ele tá prontinho para ser jogado. Chame alguém para jogar com você, ninja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz um teste aí, faz outras modificações. E o seu desafio vai ser criar aqui um percurso, igual a gente fez aqui para os goleiros. Só que você vai colocar este objeto aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se é nessa seção. Aqui. E vocês vão colocar esse aqui, ó, blimp, que é esse balãozinho, ele vai ficar voando lá. E no outro dia eu vou postar aqui a solução, tá? Para fazer a programação dele. Mas basicamente o que vocês precisam fazer nesse desafio é colocar esse blimp aqui e fazer um percurso para ele, deixar aqui no mapa. Programar ele para ficar nesse percurso sem parar todo o tempo. E a cada alguns segundos, por exemplo, a cada 3 segundos ou a cada 5 segundos, ele vai jogar uma granada ali, um míssil, alguma coisa para baixo. Mas essa granada ela só vai deixar o personagem que colidir com ela tonto, mais nada, tá bom? Para isso, a gente precisa vir aqui e criar, né, a programação dele. Mas eu vou deixar esse desafio para vocês e a solução. Vocês vão ver só num outro dia que eu vou postar o vídeo aqui no canal, tá bom? Então, é isso, ninja, e até a próxima!